Fato, fantasia. Eu, outro. Possibilidade, limites. Falei 3 binômios diferentes, porém, os 3 pertencentes à mesma classe de cuidar de si, cuidar do outro. Para quem ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, terapeuta de casal e família, diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de casal e família, onde o profissional tem aulas online e ao vivo, além de poder optar por fazer ainda estágio também no formato online, seguidos de supervisão. Se você tem interesse em aprender a trabalhar com casais, entre em contato com a gente, que o nosso curso tem entrada permanente de alunos. Vamos ao nosso tema de hoje: cuidar de si, cuidar do outro. Toda clínica de casal vai apresentar dificuldades ou desafios nessas esferas. O que é fato, o que é fantasia? Até que ponto posso colocar limites? Até que ponto posso expandir minhas possibilidades nas relações? Dependendo da questão que o casal vai apresentar em relação a esses binômios na clínica de casal, vai ficar mais ou menos fácil para o profissional trabalhar o conteúdo que o casal está depositando na terapia. Existe, no entanto, um aspecto desta interface que é pouco observado pelos psicólogos e terapeutas de casais. Em que momento eu começo a perceber a distinção eu-outro? Em que momento eu identifico que existe um mundo interno fantasiado e existem elementos no mundo externo, fora de mim, diferente daqueles elementos intrasubjetivos? Existe de fato a possibilidade de eu reconhecer e legitimar aquilo que é meu, estendendo as minhas possibilidades de criação na relação e, ao mesmo tempo, identificar onde eu preciso colocar um limite neste campo relacional, indicando para o outro que a partir daquele ponto eu não posso mais avançar. Como fazer essa dança com cuidado? Essas interrogações que aparecem com constância na clínica de casal, relacionadas a eu, outro, fato, fantasia, possibilidades e limites, naturalmente são equacionadas de diferentes formas por diferentes sujeitos. Eu quero levantar aqui com vocês, que são psicólogos e terapeutas de casal, um ponto da abordagem psicanálise winnicottiana, em que este autor, ele identifica no desenvolvimento psicoemocional do bebê um determinado ponto ou uma determinada fase em que o bebê ele começa a se reconhecer como um indivíduo e, ao mesmo tempo em que ele se reconhece como indivíduo, ele começa naturalmente a se diferenciar do meio, num primeiro momento representado pela mãe. Então, eu gostaria de trazer esse ponto da psicanálise winnicottiana para nós que trabalhamos com casais, pensarmos um pouco nesse contexto que o Winnicott vai falar para a gente, na teoria dele, de forma que a gente consiga ampliar as nossas reflexões, ainda que você não seja psicanalista winnicottiano, mas é interessante pensar a partir desse ponto de vista, pois esses aspectos do desenvolvimento maturacional do bebê estão muito relacionados com essas interrogações
Sou eu ou é o outro? Eu posso colocar limite aqui ou devo avançar mais um pouco? É fato que eu estou vendo ou é criação do meu mundo interno? São interrogações que vão aparecer com frequência na clínica de casal e nós podemos associar essas duas questões. Segundo o autor, claro que eu vou falar de uma forma muito rudimentar, né, pessoal? Mas ele diz que para o bebê se diferenciar da mãe, primeiro, naturalmente, ele precisa passar por um processo de unidade funcional com a mãe, que é diferente de uma simbiose ou fusão. É uma unidade funcional. No primeiro tempo de vida do bebê, ele tem suas necessidades de fome, sede, sono, frio, né, calor, vontade de evacuar, e essas necessidades, elas são satisfeitas pelo olhar materno devotado ao bebê. Não sabendo naturalmente falar, o bebê simplesmente faz gestos espontâneos, instintivos, e a mãe ou o cuidador devotado que está presente com o bebê vai satisfazendo no tempo do bebê aquelas necessidades que ele vai apresentando. O exercício desse ciclo vai possibilitando ao bebê a continuidade de um processo que a gente chama de vir a ser. Então, do estado zero, né, que é o estado em que o bebê nasce, ele naturalmente não tem um psiquismo formado, não tem uma constituição psicossomática estabelecida, né? E ele, do estado nada, do estado zero, o bebê vai constituindo-se a partir dessas necessidades que são satisfeitas ou providas pelo ambiente ou pela mãe. Com essas necessidades satisfeitas, o bebê vai constituindo-se como um sujeito, que a gente fala nesse primeiro tempo da unidade funcional bebê-mãe. Então, a partir desta unidade, a gente poderia também pensar no termo desse sistema mãe-bebê. No entanto, é importante a gente destacar que é um sistema de dois elementos do ponto de vista da mãe, que já é um sujeito constituído. Do ponto de vista do bebê, não existem dois elementos, porque ele não existe. Então, existe uma unidade funcional, que seria um elemento só e que não é simbiose ou fusão, tá? Porque a simbiose ou fusão também implicam dois elementos, e não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da constituição do do bebê. Para o bebê constituir-se, a gente lá na frente, na vida adulta, vai falar do eu, outro, do dois. Nós estamos falando da constituição do num primeiro momento. Para o bebê constituir-se, ele precisa da unidade funcional mãe-bebê bem constituída. Tendo satisfeitas suas primeiras necessidades, o bebê ele entra num segundo tempo, que segundo o Winnicott a gente vai falar da primeiro tempo, a dependência absoluta, o segundo tempo, a dependência relativa. Então, o bebê ele começa a se organizar a partir desse segundo tempo, já a dependência relativa, onde ele começa a se reconhecer como um indivíduo. Essa frase que eu estou trazendo, se reconhecer como um indivíduo, é muito forte para aquele primeiríssimo tempo do bebê, mas é a única forma de eu expressar o que eu estou querendo dizer. Os estudiosos aí de Winnicott saberão falar melhor do que eu, usar uma expressão mais adequada. Mas aqui para o nosso vídeo sintético é isso. O bebê vai reconhecendo-se como sujeito, como indivíduo. Então ele vai, imagina um todo funcional, que é esse movimento mãe-bebê, onde o bebê ainda não se reconhece. A partir do momento que o bebê vai se reconhecendo, imagina uma massa, onde que ele vai começando a se formar. Na medida que ele se forma,
ele forma exatamente uma forma, né? Vamos dizer que ele faz um formato, que seja esse aqui da minha mão, né? A partir da elaboração, da concretização desse formato, que segundo no vocabulário da psicanálise winnicottiana, a gente falaria que o bebê alcança a plataforma do eu sou, tá? Nesse segundo formato, quando ele alcança essa plataforma do eu sou, ele o quê, gente? Ó, se diferencia do meio, tá? Então, num primeiro momento, é um meio não uniforme, né? Um meio disforme. E o bebê vai sendo a partir das necessidades instintuais que o ambiente vai provendo. Então, num determinado momento, o bebê alcança essa forma a partir do seu amadurecimento psicossomático. São várias tarefas que vão sendo desenvolvidas. Em alguns vídeos eu tenho trazido essa ideia. Quando ele alcança esse formato, que é o alcance da plataforma do eu sou, olha o que acontece, ele se diferencia do meio. Qual meio? O contato na unidade funcional mãe-bebê. E aí, quando ele se diferencia do meio, ele já começa a identificar eu, bebê, e elementos do mundo externo, né, onde eu estou incluído, porque o meio permanece, elementos diferentes de mim. Então, ele começa a identificar outros elementos, inclusive a mãe, que vão marcar uma diferença entre eu e não eu. E é o que nós estamos falando da clínica de casal. Na clínica de casal, vão aparecer, gente, qualquer clínica de adulto, inclusive antes do adulto, a clínica dos adolescentes ou a clínica das crianças também, vão aparecer questões como fato, fantasia, eu, outro, limites, possibilidades, entre outros binômios, pertencer e separar. Então, a gente pode pensar em vários binômios, várias interfaces que vão distinguir até onde que o sujeito pode ir, aonde que ele deve permanecer e ponto final. Até que ponto que eu devo cuidar de mim, cuidando do outro, até que ponto que eu não tenho mais alcance do outro ou no outro em relação aos cuidados que ele merece. Porque tem hora que a gente não consegue estender o cuidado para o outro. Ou a gente estende o cuidado para o outro e esse outro não recebe os nossos cuidados, porque a fronteira do outro está muito impermeável. Então chove, mas não molha. Você joga, mas a pessoa não recebe. Olha como é que nós estamos falando de eu, outro, de dar e receber ou de dar e não receber. Estas são questões que vão aparecer na clínica de casal. E, como eu falei no início do vídeo, o profissional tem, junto com cada casal, N formas diferentes de resolver, equacionar, dissolver essas questões. Mas um ponto interessante da gente pensar são essas primeiras fases no desenvolvimento psicoemocional do bebê, onde se origina esse processo de diferenciação. Eu, mundo. É um processo, eu tenho falado isso em vários vídeos. A gente vai se diferenciando vida afora. Ainda que esse processo tenha sido mal engendrado lá atrás, de 0 até 1 ano e meio, que é quando o bebê alcança a plataforma do eu sou, alcança, o primeiro pezinho que ele bota nessa plataforma, ainda que tenha sido mal engendrado, a gente consegue recuperar essa organização, essa engrenagem com relações afetivas, funcionais, relações
que mantém um contorno, que mantém uma moldura, que mantém uma estabilidade, que permitem o sujeito vir a confiar, que permite o sujeito vir a apresentar sua criatividade, seu gesto espontâneo na vida, na fase adulta. Então, ainda que tenha sido mal organizado esse primeiro tempo na vida do bebê, ele pode se reorganizar na vida adulta. Quando esse primeiro tempo é bem atravessado, mais fácil fica o desenvolvimento desse bebê futuro adulto saber equacionar essas interfaces, eu, outro, fato, fantasia. Segundo ainda a abordagem winnicottiana, o autor vai chamar esse tempo de transição exatamente espaço transicional, que é o espaço onde, gente, enquanto adultos, é fundamental que nós consigamos fazer uma boa transição com aqueles que estão ao nosso redor. É fundamental que a gente consiga fazer uma boa transição, um bom atravessamento entre aquilo que eu tenho para ofertar e o que o mundo recebe como minha oferta. É fundamental que eu faça uma boa transição entre o que eu necessito e o que eu posso colher do mundo. Porque nem sempre eu vou colher coisas que são vitais para mim. Pode ser que eu esteja num campo onde a colheita, o que eu posso colher nas relações, seja ínfimo em relação às minhas necessidades. E eu fique carente. Tá vendo? Que é esse reconhecimento do quanto que é meu buraco e o quanto que o mundo oferece e como é que a gente pode fazer essa partilha. Então, são questões da vida do casal que, trazendo aqui muito rudimentarmente falando esse recortezinho da abordagem winnicottiana, eu convido vocês a pensarmos juntos na clínica de casal, nós que somos profissionais, investigar. Quando o casal vai trazer essas questões do meu buraco é muito fundo, fulano não me dá o que eu necessito, tá, ele tem até direito, às vezes ele nem consegue te dar mais, ele está te dando tudo que ele pode, e o que ele pode é pouco para você, e aí? Né? Como é que está essa divisão eu, outro, para esse sujeito que tem um buraco muito fundo, um buraco sem fundo, né? Então, a gente precisa fazer essa investigação, muitas vezes na história, no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento dos elementos do par, como que o casal consegue estabelecer esse diálogo, essa interlocução entre si, se é muito eu, pouco outro, se é muito outro, pouco eu, se o espaço nós é um espaço bem constituído ou não, e é cheio de complexidades e de detalhes a clínica de casal. E eu convido a vocês que são profissionais a gente pensar um pouco sobre isso. Esse vídeo não encerra a questão, pelo contrário, abrimos a possibilidade de fazer reflexões em conjunto. E eu volto a insistir, você que é profissional, você que gosta dessa clínica, você que gosta de trabalhar com casais, deixa a sua interrogação aí para a gente pensar em conjunto, deixa o seu fragmento da sua clínica. Ah, Denise, é muito difícil escrever, é mesmo, tem razão. Não tem problema, tem o meu WhatsApp aí, institucional, manda um áudio que eu respondo, para a gente conseguir levantar essas questões que são desafios nossos, enquanto profissionais na clínica de casal. A gente precisa fazer essa investigação, esse é apenas uma das possibilidades da gente investigar, onde que eu estou tentando avançar para um pouco mais além, né, o nosso olhar do que ficar arrumando recursos, faz isso, faz aquilo, né, mais superficiais. Vamos avançar um pouquinho o nosso olhar, porque a gente tem condição de levar o casal a fazer reflexões mais profundas em relação
cada elemento do par, a sua própria existência. Conto com a presença de vocês.